Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estranha História. E hoje eu queria trazer um assunto aqui dos mais estranhos que eu já abordei aqui no canal, pelo menos dos mais inesperados. Eu acredito que esse seja o único vídeo no YouTube em qualquer língua falando sobre esse tema, mas é sobre a leitura bíblica de Galileu. Como que Galileu Galilei, né, utilizou o texto bíblico para a favor do seu argumento astronômico, né? Vocês sabem, né, muito bem, que no início do período moderno ali, por volta do século XVI e XVII, havia uma grande controvérsia astronômica, né, que era sobre a posição da Terra e do Sol, basicamente, né, sobre o sistema de mundo, né, sobre a forma que o cosmos, né, o universo, se organizava. Existia uma teoria muito tradicional, né, muito antiga, mas muito viva ainda no século XVI, que era a teoria aristotélico-ptolomaica, né, que a gente, para simplificar aqui, vai chamar de geocentrismo. Então, um universo que tem a Terra no centro do universo e o resto dos astros girando em torno da Terra. E o Galileu, né, o Copérnico antes, né, mas o Galileu depois, vai argumentar que, na verdade, o sistema mais adequado para a compreensão do cosmos é de que o Sol estaria no centro do universo e a Terra giraria em torno do Sol e também os outros astros girariam em torno do Sol, né? Então tem essa controvérsia geocentrismo-heliocentrismo, e vocês sabem também que alguns geocentristas, né, aqueles que acreditavam que a Terra estava no centro do universo, defendiam essa teoria, utilizavam argumentos bíblicos contra, e argumentos religiosos de forma geral, contra os heliocentristas, né? Então, vocês vão saber que a Inquisição, por exemplo, perseguiu o Galileu por ele propor esse sistema heliocêntrico, né? Então existia um ataque a partir das escrituras contra Galileu, isso muita gente sabe, mas o que pouquíssima gente sabe é que Galileu também argumentou biblicamente contra os geocentristas, né? Então é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Então esse é para quem tem interesse no assunto mesmo. Bom, mas vamos lá, né? Então, para entender como que o Galileu vai argumentar a partir da Bíblia contra os geocentristas, né? Como que Galileu vai argumentar a partir da Bíblia a favor do sistema heliocêntrico, a gente precisa destacar aqui o principal texto bíblico que era utilizado contra Galileu, que era um texto de Josué, no capítulo 10, quando supostamente Josué teria ordenado que o sol parasse para que ele pudesse continuar destruindo lá um povo adversário. Então tem esse milagre do sol parar no céu para alongar o dia, né, relatado ali no livro de Josué. E esse texto era muito utilizado contra os heliocentristas, porque se afinal de contas o Sol estava parado no centro do universo, não faria sentido mandar o Sol parar, né? Já que ele estava parado. Então, na verdade, segundo a Bíblia, segundo a leitura geocentrista da Bíblia, era o Sol que girava em torno da Terra, e Josué, parando o Sol, manteria o dia durando mais para ele poder realizar ali seus feitos militares. Bom, então esse aqui é um mosaico, inclusive, mostrando aí essa cena, né? Só que a questão é o seguinte, né? O Galileu vai argumentar que essa passagem, na verdade, não faz sentido à luz da teoria geocêntrica, né? Se o Sol gira, se você toma o modelo aristotélico-ptolomaico, que era o modelo de explicação astronômico que os geocentristas, né, utilizavam, essa passagem não faz sentido. Por quê? Porque para isso a gente tem que entender o que era o modelo aristotélico-ptolomaico. Não é simplesmente dizer que a Terra está no centro do universo, né? Então você tem de fato a Terra no centro do universo, vocês estão vendo aí na imagem, né? Esse é um modelo geocêntrico, né? Você tem a Terra no centro, em torno da Terra, e lá no final aqui você tem os limites do universo, né? Como é que eu faço para apontar aqui? Não, acho que não tem como não, mas enfim, você tem os limites do universo ali e você tem a Terra no centro, né? E entre a Terra e esse limite você tem várias camadas,
né, como uma cebola, né? Pensa numa cebola, você tem o centro da cebola, a superfície da cebola, você tem várias camadas entre essas duas coisas, né? Essas camadas eram chamadas de esferas celestes, né? E segundo o modelo ali aristotélico ptolomaico, né, o sistema geocêntrico, o que dava movimento às esferas celestes, ou que dava movimento aos corpos celestes que a gente vê no céu, né? O Sol, Marte, a constelação do Cruzeiro do Sul e tal. O que dá movimento a essas coisas é uma esfera que está lá, é a última camada da cebola ali, a mais externa, que está escrito lá em cima primo mobile, né? Bem lá em cima mesmo, que é o primeiro móvel. Essa seria uma esfera, alguns argumentavam se era físico ou se não era física e tal, mas o que importa é que essa era a causa do movimento de todas as outras esferas. Só para acentuar aqui, as esferas celestes, essas não são os planetas, não são os astros. As esferas celestes são as camadas da cebola, né? Então a ideia era de que essas camadas elas eram físicas, né? Eram feitas de uma substância chamada éter, que é invisível em baixas concentrações, mas é físico, né? Então você tem essas camadas da cebola, são as esferas celestes, e incrustadas nessas camadas você tem os astros, né? Então Marte, aliás, vamos pela Lua, né? Na primeira esfera celeste você tem a Lua, né? Na mais de dentro aí, depois da Terra, né? Você tem a Lua, tem uma esfera celeste que é o primeiro céu, e a Lua está incrustada nessa esfera celeste, entendeu? Então a esfera celeste não é o astro, a esfera celeste é a camada da cebola, a camada do universo, que é física, só que invisível, e ela tem esses astros incrustados. Então o primeiro céu tem a Lua incrustado nele, o segundo céu tem Mercúrio, o terceiro tem Vênus, o quarto tem o Sol, o quinto tem Marte, o sexto tem Júpiter, o sétimo tem Saturno, e aí depois você tem uma esfera que é repleta de estrelas, que são as estrelas fixas, que são as constelações, por exemplo, e depois você tem ali o nono céu e o primeiro móvel, né? O primo mobile, que é o último ali, né? Então o que acontece? A explicação do movimento dos astros no sistema aristotélico ptolomaico era o seguinte, que o primeiro móvel, movendo-se, movia as outras esferas, e as esferas movendo levavam esses astros que estavam incrustados nela, girando também, né? Então, na verdade, são as esferas que giram, são as camadas da cebola que giram, mas os astros incrustados giram junto com a camada, né? Isso é uma explicação, porque senão se você tem as coisas separadas no meio do céu, né, fica mais difícil de explicar de forma mecânica o movimento das coisas. Então você precisa ter essas camadas encostando uma na outra para uma transmitir movimento para a outra, né? Esse é o porquê dessa explicação, né? Você precisa ter uma camada que, encostada na outra, faça ela se mexer e faça mexer a outra, etc, né? Se os astros estão separados, nada os conecta, por que vai ter relação de movimento entre um e outro? Como é que se explica o movimento dos astros sem isso, né? A gente não tem ainda a gravidade de Newton, nem a relatividade de Einstein e tal. Então, a ideia era de que essas camadas físicas, mas invisíveis, que giravam e tal. Então, beleza. Dito isso, a gente tem que entender o seguinte, que o movimento de todas essas coisas, não só do Sol, mas todas essas coisas em torno da Terra, é o chamado movimento diurno, ou rotação diurna. Não é só o Sol que gira em torno da Terra, tudo gira em torno da Terra. E esse girar de tudo em torno da Terra é que é o dia, né? Então o dia não é definido pelo Sol, mas é definido pelo movimento de todos os astros em torno da Terra. Para mostrar isso, eu vou abrir até aqui o Stellarium, que é um site muito, muito bom, é um programa muito bom aqui para observar o céu e essas coisas. Mas aqui a gente pode fazer o dia avançar, né? Se a gente for passando o dia aqui, vocês vão ver que o Sol está girando, né, em torno da Terra, se a gente for adotar um modelo geocêntrico, né? A Terra está no centro do universo, o Sol está girando em torno dela, mas repara também que Mercúrio e Vênus, que estão pequenininhos ali em cima, também estão girando em torno da Terra. E aí a Lua lá em cima, lá a Lua, bem lá em cima no canto superior direito, está girando também em torno da Terra. Ó. Então, continuando a rotação, quando a gente chegar aqui na noite, isso vai ficar ainda mais claro, né? Olha lá. Todos os astros giram em torno da Terra, segundo o modelo geocêntrico, né? Então, todos os astros estão girando em torno da Terra, as constelações, tudo, e o Sol também. O Sol é mais evidente, mas
não é só o Sol que gira em torno da Terra, tudo gira em torno da Terra, e isso é o chamado movimento diurno. E aí, o que isso tem a ver com qualquer coisa que eu estou falando aqui, né? É que, segundo Galileu, se você ler a passagem de Josué, capítulo 10, entendendo que Josué mandou parar o Sol para parar o movimento diurno, isso não faz sentido. Porque para parar o movimento diurno, que é a rotação de todos os astros em torno da Terra, era preciso parar o primeiro móvel, o primo mobile, que é essa última esfera que faz girar as outras esferas celestes. Não é o Sol que dá o movimento dos astros no sistema aristotélico ptolomaico, é o primeiro móvel. Então Josué deveria parar o primeiro móvel e não o Sol. Entendeu? Se não entendeu, não tem muito problema também não. O que interessa é que Galileu está então dizendo que a leitura literal da Bíblia dos geocentristas não faz sentido com a ciência deles. Né? E aí é que vem o pulo do gato. A coisa mais interessante é que o Galileu falou o seguinte, que se você ler o texto de Josué segundo a ciência do Galileu, aí ele faz sentido literalmente. Por quê? Porque como a gente viu aqui, né, o movimento dos astros no sistema geocêntrico era explicado a partir do movimento do primeiro móvel, dessa última esfera mais superficial que faz girar as outras. Mas o Galileu havia observado com o telescópio, né, que ele mesmo sofisticou e manuseou muito bem, que havia certas manchas no Sol. Ele observou, escreveu um livro, inclusive tinha uma história e demonstração sobre as manchas solares, em 1613, em que ele mostra que há certas manchinhas no Sol e que essas manchas parecem girar em torno do Sol. Ou melhor, talvez essas manchas sejam parte do Sol mesmo e o Sol gire em torno de si mesmo. Então o Sol, segundo Galileu, teria um movimento de rotação. O Sol está parado em um sentido no centro do universo, mas ele não está totalmente parado. Ele tem um movimento de rotação e esse movimento de rotação tem o mesmo sentido da rotação dos planetas, e é por isso que Galileu vai entender e vai propor que, na verdade, o que faz girar os planetas não é o primeiro móvel. O primeiro móvel é a invenção aristotélica. O que faz girar os planetas é essa rotação do Sol em torno de si mesmo. Então, o movimento do Sol no centro do universo, em torno de si mesmo, em torno do seu próprio eixo, é que vai fazer girar as outras esferas. Então, Galileu vai propor essa ideia. E aí, se você entende o universo assim, e se Galileu estiver certo, de que as coisas funcionam assim, aí você consegue ler Josué, a passagem lá de Josué, num sentido literal. Por quê? Se Josué mandasse parar o Sol, ou seja, parar o movimento de rotação do Sol em torno de si mesmo, e não o movimento do Sol em torno da Terra, mas o movimento de rotação do Sol em torno de si mesmo, aí sim, parando esse movimento, que é a causa dos demais movimentos astronômicos, aí você vai ter o dia alongado, você vai ter todo o sistema congelado na sua situação atual e, portanto, o tempo, de certa forma, pelo menos o visível, não passa. Então, aí Josué poderia destruir lá o exército inimigo tendo a luz do Sol a seu favor, porque todos os astros pararam nas suas posições, porque o Sol, que é a causa dele, parou a sua rotação em torno de si mesmo. Então, assim, eu acho que essa é uma coisa que a primeira vez que eu vi me surpreendeu muito, porque a gente imagina essas controvérsias de uma forma muito diferente, como se Galileu não tivesse nada a ver com Bíblia, com religião, e como se os geocentristas fossem totalmente só religiosos. Na verdade, a coisa é muito mais complexa, como eu já comentei em outro vídeo. Obviamente, esse não é o... Aliás, obviamente não, mas assim... Eu quero deixar claro que esse não é o argumento principal de Galileu para o heliocentrismo. O Galileu vai argumentar de uma forma extremamente competente, sofisticada, complexa, detalhada, o porquê que o sistema dele é superior ao sistema geocêntrico. Mas no meio desses vários argumentos aparecem os argumentos que a gente acha diferentes. Não estava esperando por eles como esse, de que a leitura copernicana do texto de Josué faz mais sentido literal do que a leitura aristotélica geocêntrica. E aqui a carta, para mostrar para vocês que eu não estou inventando isso, o Galileu vai escrever uma carta em 1613 para o Benedetto Castelli, que não interessa entrar aqui quem exatamente é essa figura, mas é o último argumento que ele vai dar
do porquê que a teoria heliocêntrica não é contraditória com a religião, é esse, né, dessa leitura copernicana de Josué. Então ele vai dizer, né, depois de argumentar: tendo eu, portanto, descoberto e demonstrado necessariamente que o globo do Sol gira sobre si mesmo, né, nesse movimento de rotação, fazendo uma rotação completa em cerca de um mês lunar, precisamente naquele rumo em que fazem todas as outras rotações celestes, né? Então essa rotação do Sol é no mesmo sentido da rotação dos planetas, né? Então testemunhando talvez aí uma conexão entre essas duas coisas, como Galileu acreditava, sendo ademais muito provável e razoável que o Sol, como instrumento e ministro máximo da natureza, como que o coração do mundo, dê não apenas, como ele claramente dá, a luz, mas também o movimento a todos os planetas que giram em torno dele. Se, conforme a posição de Copérnico, nós atribuirmos à Terra principalmente a rotação diurna, quem não vê que para parar todo o sistema, e daí sem alterar absolutamente o restante das recíprocas relações dos planetas, apenas prolongando-se o espaço e o tempo da iluminação diurna, bastou que fosse parado o Sol, como exatamente as palavras do texto sagrado. Então, assim, o texto é um pouco intricado aqui, mas vocês entendem esse argumento que eu estava explicitando agora há pouco, né? Eis, portanto, o modo de acordo com o qual, sem introduzir confusão nenhuma entre as partes do mundo e sem alteração das palavras da Escritura, pode-se, com o parar o Sol, no sentido de parar a sua rotação em torno de si mesmo, alongar o dia na Terra. Né? E ele se despede e finaliza a carta. Então esse é o último argumento da carta ao Castelli. O Galileu vai desenvolver esse argumento numa carta depois à Duquesa Cristina de Lorena, em 1615, né? Mas, de novo, né, esse não era o principal argumento do Galileu, porque o Galileu acreditava, inclusive, que a Bíblia não era autoridade em assuntos astronômicos. Né? O sentido da Bíblia, assim como outros como clérigos da Igreja Católica mesmo diziam, como o cardeal Barônio e o frade Foscarini, por exemplo, diziam que a Bíblia era autoridade em termos de edificação moral, de salvação. Né? O cardeal Barônio dizia o seguinte, que a Bíblia mostra como ir ao céu, no sentido de salvar a alma, né? E não como os céus vão, né? Não como os astros se movem. Então existia já essas perspectivas, isso não é o Galileu que vai introduzir, outras pessoas já diziam isso, né? Que a Bíblia não era uma autoridade científica, mas sim uma autoridade para outros assuntos, né? De fé e tal. Então se você demonstra por A mais B, né? Matematicamente, astronomicamente, com telescópios, né, empiricamente, que as coisas são de uma forma, a Bíblia é que deve se adequar a essa leitura e não o contrário. Né? Então, o Galileu não era um literalista bíblico, ele não lia a Bíblia de forma literal, mas ele fez esse exercício, né, para dizer o seguinte, que mesmo se você quiser ler a Bíblia de forma literal, ela não vai substanciar, né, ela não vai provar, ela não vai estar de acordo com a interpretação geocêntrica, a interpretação aristotélico-ptolomaica. Bom, então é isso, né? Esses textos, né? Essa carta que eu mostrei aqui, está presente numa coleção que está disponível em português, publicada pela editora Vozes, chama Galileu, Ciência e Fé. Né? Eu vou até deixar o link aí na descrição ou no primeiro comentário fixado aí na seção de comentários. É muito interessante porque ele vai elaborar outros argumentos também nessa relação ciência e religião, ciência e fé. Muito interessante conferir aí, então depois vão direto para o texto. E é isso, né? Só para deixar mesmo aqui registrado no canal como são mais estranhas as histórias da ciência, as histórias de relação entre ciência e religião, essas coisas, do que a gente imagina, né? Você já tinha pensado em Galileu argumentando a partir da Bíblia, trazendo um argumento heliocêntrico? Bom, tá aí então, né? Mas é isso então, muito obrigado por assistir, espero que tenham gostado, deixa o gostei aí também. E voltamos com a programação normal aí na semana que vem. Falou, valeu!